No meio de uma floresta antiga, milhares de anos atrás, uma criança para na beira de uma clareira. No chão, há uma pegada estranha. Não é de um animal que ela conhece. Não é de ninguém da sua tribo. Ela se agacha, toca o rastro com o dedo, o coração acelerado. Poderia correr para avisar os outros, mas em vez disso, decide seguir. Passo a passo, indo cada vez mais fundo no desconhecido. Essa escolha, explorar ao invés de fugir, é uma das coisas que nos tornam humanos. A curiosidade, o instinto que moldou nossa espécie mais do que a gente imagina. Mas por quê? Por que sentimos essa necessidade de descobrir, perguntar, entender? Por que os primeiros humanos arriscaram tudo só para ver o que havia depois da próxima montanha? E como essa curiosidade, que poderia nos colocar em perigo, acabou mudando o destino da humanidade? Para entender, precisamos voltar no tempo. Não só até os primeiros humanos, mas antes deles. Até uma época em que ser curioso não era uma vantagem, era um risco de vida. Imagine um pequeno mamífero, milhões de anos atrás. Um bichinho parecido com um roedor, correndo entre as folhas, procurando comida. Para sobreviver, ele segue regras simples. Fica nos caminhos conhecidos, evita lugares abertos, teme o desconhecido. Porque no mundo selvagem, quem se arrisca demais acaba morto. Mas de vez em quando, algo muda. O clima se transforma, os alimentos ficam escassos. E dentro de um grupo, alguns são um pouco diferentes. Eles não fogem de tudo, eles observam, experimentam. É um processo lento, mas ao longo de milhões de anos, aqueles que se atrevem a explorar encontram novas fontes de comida, novos abrigos, novos caminhos. Os medrosos ficam para trás, os curiosos avançam. E um dia, um desses curiosos fica de pé sobre duas pernas. Agora chegamos aos primeiros humanos. Para eles, a curiosidade não era apenas útil, era essencial. Diferente de leões e lobos, os primeiros humanos não tinham presas afiadas nem corpos fortes. Eles não eram os mais rápidos, mas tinham algo mais poderoso, a mente. E essa mente queria entender o mundo. O que acontece se eu afiar essa pedra? E se a gente seguir os animais ao invés de esperar que voltem? O que tem depois daquele rio? No começo, essas perguntas tinham respostas simples. Uma pedra afiada virava uma ferramenta. Seguir os animais significava mais comida. Mas depois, as perguntas ficaram mais complexas. E se a gente plantar sementes ao invés de só comê-las? E se as estrelas significarem algo? O que acontece depois da morte? Com cada nova pergunta, a humanidade dava um passo além da sobrevivência e se aproximava de algo maior, a civilização. Mas aqui vem a parte curiosa. A maioria dos animais, quando encontram um jeito eficiente de viver, para por aí. Lobos ainda caçam em matilha, pássaros ainda migram do mesmo jeito de sempre. Mas os humanos, nós nunca paramos de perguntar. Mesmo quando temos comida, abrigo, segurança, a curiosidade continua nos empurrando para frente. Por quê? Uma das teorias é que a curiosidade está ligada a algo fundamentalmente humano. As histórias. Pense em um grupo de humanos antigos, sentados ao redor de uma fogueira. Alguém conta sobre uma terra distante, além das montanhas, onde os rios brilham à noite. Pode ser um mito, pode ser real, mas essa história faz algo poderoso. Ela torna o desconhecido fascinante, não apenas assustador. Ela dá um propósito à curiosidade, e talvez seja isso que nos diferencia. Outros animais exploram, mas nós imaginamos o que existe antes mesmo de ver. Sonhamos com o que pode estar além, e depois saímos para descobrir se estávamos certos. É claro que a curiosidade nem sempre leva a bons resultados. Às vezes leva a desastres. O cogumelo errado, a caverna errada, a experiência errada. A história da exploração humana está cheia de exemplos de pessoas que foram longe demais, fizeram perguntas perigosas ou descobriram verdades que mudaram tudo. Mas mesmo assim, continuamos. Dos primeiros barcos que cruzaram oceanos, aos telescópios que enxergam galáxias distantes, até a inteligência artificial que está moldando nosso futuro, cada grande avanço começou do mesmo jeito, com uma pergunta. E se, então, da próxima vez que sentir aquela vontade de explorar, de perguntar, de entender, lembre-se, isso não é só um pensamento aleatório. É um instinto antigo que moldou nossa espécie, construiu nossas civilizações e nos levou da sobrevivência às estrelas. E quem sabe, talvez um dia, alguém olhe para a Terra de outro planeta e se pergunte como tudo começou. E talvez eles também sigam as pegadas.